jovem. Confesso que a minha história com o movimento indígena, ele começou recentemente. Eu tenho 23 anos, mas antes, com meus 16 anos, eu ficava só na aldeia. E era bem difícil meus pais me liberarem para poder sair, acompanhar nas reuniões, mais ainda em movimentos que são mais grandes, que são nacionais, aqueles encontros mesmo. Minha primeira participação em algum encontro ou reunião mesmo foi das oficinas da AMI, em que as mulheres elas se reuniam, que foi na aldeia Cumenê, e tinha outras mulheres também que moravam nas aldeias pequenas, então elas iam se encontrar no casarão e reuniam remédios, plantas, óleos e fazer essa troca de conhecimento, explicando para que era servia, para que era utilizado, como fazer ele, modo de preparo, onde conseguir. E essas informações elas foram coletando entre elas mesmas, as mulheres. Então foi a minha primeira participação onde eu vi que as mulheres têm um papel bem importante mesmo. E na época confesso que eu não tinha muito interesse, ou muitas vezes não entendia qual é realmente a importância do papel da mulher, principalmente indígena, na luta entre os nossos direitos, de a gente permanecer no que a gente acredita, no que a gente é. E foi depois daí, quando eu fui para o Iapoque, lembro que eu não tenho muito contato com o movimento. Foi daí que eu fui me aproximando também da minha mãe, eu fui acompanhando as viagens dela, fui vendo que ela era muito convocada muitas vezes para fazer umas viagens, como em movimentos grandes, encontros, como em Brasília. A minha mãe é a Irene, ela é da AMI também, ela participa da Associação das Mulheres em Mutirão. E ela também é uma das que compõe a diretoria da AMI, e ela trabalha como vice-coordenadora executiva dos projetos. E lembro que com os meus 17 anos eu vim estudar no Iapoque, e muitas vezes eu não conhecia as coisas, como elas funcionam, principalmente para nós indígenas, e como somos tratados, como os direitos é importante no momento de hoje, em que projetos que afetem as nossas aldeias, a nossa vida, o nosso território. E foi daí também que eu entrei na licenciatura intercultural indígena, que é um curso da Unifap, que é um curso que nos possibilitou muito mais do que eu imaginava. E isso me ajudou muito mais ainda, me impulsionou, porque foi daí que eu fui entendendo realmente a luta, a importância do papel da mulher, principalmente nós que somos Palicu. Lembro que nessas reuniões, na oficina, era uma coisa diferente, porque nas reuniões nas aldeias, sempre quem discute eram os mais velhos, as lideranças da aldeia, que são os caciques, os conselheiros, os pastores. Mas nunca tinha visto uma mulher. Tinha até algumas que falavam que são professores, e muitas vezes, mas são homens. E na oficina das mulheres era outra coisa, porque cada uma tinha que falar do seu conhecimento, para se sentir à vontade naquele momento. E quando eu entrei na universidade, na licenciatura intercultural, foi uma coisa que mudou também muito a minha visão a respeito de nós mesmos, indígenas. Na licenciatura é uma coisa bem diferente, porque eu estava preparada por uma outra coisa, estudar um conhecimento do não indígena. Poder entrar na universidade, me formar e tal, mas lá foi muito mais do que aquilo, porque me fez ver muitas coisas e entender um pouco o contexto dos povos os indígenas, né? Principalmente do meu povo, entender algumas coisas que eu não conseguia entender, muitas vezes que são discutidas, e sempre ficava questionando o porquê bater sempre na mesma técnica de um direito. Um momento marcante foi no momento na Marcha das Mulheres em Brasília, em que eu estava reunida com as mulheres lá, e eu estava com minha mãe, com as minhas amigas que estavam lá, daqueles movimentos, daquelas parcerias que lembraram assim de mim, porque eu estava começando a ir nessas reuniões aos poucos,
E tanto as organizações que são parceiras dos povos indígenas, a AMIN, as associações, e no momento que era para encontrar pessoas e representantes mulheres para ir nesses encontros, eles me chamavam e a minha mãe estava lá também, então elas me motivaram assim, e aquele momento que eu nunca vou esquecer, porque estando lá com elas, com as lideranças indígenas, Caripuna, a Galibimaru Orno, as Kalinã, então é um momento bem marcante para mim, porque foi a partir de lá que eu comecei a ter aquela segurança de falar das coisas que estão acontecendo lá fora, também com o meu próprio povo, com os jovens das minhas aldeias, e lembro que isso muda muito também, porque o medo que eu tinha muito antes de falar, de estar na frente, ele acaba se tornando bem irrelevante. E a mensagem que eu trago também para os jovens, para a pessoa que está começando hoje, agora, no movimento indígena, é que tenha muita força e seja humilde. E quando você segurar a mão daquela família, daquela parceria, daquele grupo que você saiu para poder acompanhar, representar o teu povo, jamais largue a mão de ninguém. Esteja pronto para enfrentar tudo o que vier. Dos medos também, que a gente sempre compartilha, das coisas que acontecem fora da nossa aldeia, que a gente presencia também naqueles momentos. Esteja pronto e disposto a ajudar no que for.